A Priscila Aguiar acredita que nenhuma criança deve ficar para trás. E mais, pensa que a diferença é que vai mudar o mundo. A Priscila é graduada em Psicologia pela Universidade Paulista e em Pedagogia pela Universidade AMI Morumbi. É especialista em Educação Especial Inclusiva, com ênfase em Deficiência Intelectual pela Universidade Cândido Mendes. Priscila é formadora de professores da rede pública e particular, com atuação sobre currículo regular e educação inclusiva pela ONG Turma do Giló. Priscila, vamos lá. Olá, tudo bem? Meu nome é Priscila e vou me apresentar também. Não sou tão alta, 1,60 m, estou com um vestido bem comprido preto, tenho o cabelo bem cacheado, mas está preso no rabo, e estou com umas argolas enormes, porque estão sempre comigo, acho importante falar, porque não consigo sair de casa sem. E, para começar, eu venho falar de educação inclusiva, é a outra ponta do que os meus colegas falaram, e estou bem orgulhosa de fazer parte dessa fala de hoje com gente. Eu fiquei sentada ali olhando e falando, gente, tão importante, fazendo tanta diferença, e eu estou aqui. Fiquei muito feliz. Mas eu queria começar também com um vídeo de apresentação da construção da ONG. E eu saí de lá com uma porção de pedido médico, com o João, um monte de papel. Falei pra ele assim, segura aí, que eu preciso chegar na minha mãe. E fui dirigindo até a minha mãe, toquei o interfone, a minha mãe abriu a porta, eu entreguei o João pra minha mãe. E eu sentei no hall e comecei a chorar. E eu chorei 24 horas. Depois dessas 24 horas, eu falei, agora eu vou dar conta dele. O João apresentava uma hipotonia, que é o quê? O corpinho mole. E ele tinha nistagmos oculares, que eram como se o olho ficasse tremendo continuamente quando ele estava tentando focar alguma coisa. E a única coisa que se descobriu é que ele tem uma mutação genética num cromossomo específico, que muito provavelmente leva ele até essa hipotonia e ter esse desenvolvimento tardio. Por que que eu tenho um filho? Assim, o que que ele tem? E um monte de exame, e os exames não davam nada, estava tudo normal. A mudança foi aceitada, o problema dele. E eu acho que isso aconteceu quando o João tinha 2 anos e quando o João foi para a escola. 6 anos e meio atrás não tinha nem lei de inclusão, então as escolas não eram obrigadas a aceitar crianças deficientes. E deixar o João em casa, bem cuidado, não era uma opção. A gente queria que ele convivesse com as crianças, que ele tivesse um ambiente escolar. Nosso trabalho era que ele fizesse realmente parte daquele grupo. Que as crianças o percebessem quais eram as necessidades dele e o ajudassem nisso. Você tem que adaptar o currículo para a criança que é cega, você tem que adaptar o currículo para uma criança que tem qualquer tipo de deficiência. E para o João, a gente fazia isso, a gente tinha as discussões com a escola, quem vai fazer o currículo, quem não vai, como é que vai ser. A escola viu a necessidade de falar sobre deficiência e diferenças com as crianças. Quando a gente consegue ter esse distanciamento e enxergar a criança como todas as outras, que têm necessidade também, eu acho que fica muito mais fácil de ajudar. Ele só não anda, ele só não fala. O ideal é você criar essa criança para virar um adulto independente, o mínimo que seja, mas independente.
foi por aí que a turma do Giló apareceu, com a ideia de que essa educação precisava ser espalhada, né? Eu sempre digo que educação de excelência é para todo mundo, para todas as crianças. Eu posso? Tá bom. A turma do Giló é uma associação sem fins lucrativos que, fundada em 2015, patrocinada. Então, cada escola que a gente trabalha tem um patrocínio por trás, a gente depende disso. E a primeira escola, a principal ideia é que todas as crianças façam parte da educação regular. E eu vim pensando sobre isso hoje, a hora que eu estava vindo para cá, e fiz esse ensaio dessa fala várias vezes. Eu acho que a gente precisa pensar sobre as falas que nós temos sobre educação nos dias de hoje e as mudanças. Nós estamos num momento histórico, eu vou dar uma mudada aqui, só do que a gente acredita, o que a turma acredita, mas para dizer que hoje o nosso momento histórico essas crianças têm visibilidade. As crianças com deficiência, que antes faziam parte de uma esfera separada e que tinham uma atenção diferenciada e estavam em outros espaços, hoje nós trazemos essas crianças para a visão. Elas estão aqui, elas pertencem ao mesmo grupo que nós pertencemos. Mas a gente ainda usa uma expressão que me incomoda, que é a criança com deficiência fazer parte da escola regular. Eu não gosto de sufixo. Eu sempre digo isso. A gente precisa parar de usar sufixo. E a gente só vai parar de usar sufixo quando as coisas ficarem naturais e deixarem de ser diferentes. Tudo bem, a gente ainda precisa deles, porque ainda faz parte desse momento histórico, mas o ideal é que um dia a gente deixe de dizer a criança com deficiência na escola regular. É criança na escola. Não importa que criança, e todas na mesma escola. Então, esse é o próximo passo. Nós vamos chegar lá. A turma do Giló faz esse trabalho, essa experiência que a Carola teve com o João, e o João sempre estudou em escola particular, fez com que essa família pensasse nas crianças que não tinham essa possibilidade. Então, a turma do Giló nasceu para que crianças da rede pública ou que frequentassem a rede pública pudessem ter o mesmo acesso educativo, com a mesma preocupação curricular que a escola particular estava fornecendo para o João. Então, esse foi o braço, ou o abraço do Giló. Só para tirar não sei se curiosidade ou não, mas a gente não está falando, por que turma do Giló? O João, quando era da educação infantil, lia, aquela professora que aparece contando, lia para o João um livro chamado João Giló, e que tirava risadas dele, ele amava aquela história. Então, ele acabou ganhando esse apelido de João Giló naquela sala de aula que ele frequentava. E Turma do Giló é uma homenagem ao próprio João e essa história desse começo escolar da vida dele. Então, é para ele, né? A gente acredita que a diferença move o mundo e a gente acredita que essa transformação faz parte a diversidade e a inclusão, e é isso que vai fazer toda a diferença. Essa é a linha do tempo do Giló, da turma do Giló, desde a sua fundação, em 2015, e todos os caminhos. Eu acho que a gente tem, em tão pouco tempo, um crescimento bem significativo. Tudo começou como escola só, em 2016, e que foi um projeto experimental, era uma coisa assim, para ver se as pessoas acreditavam e que isso ia dar certo, e deu. Eu vou falar só partes importantes, quer dizer, tudo é importante, mas em 2017 começa um projeto de música. Só para vocês entenderem, a ideia é que as escolas recebam 2 anos de trabalho. Então, a gente chama ano 1, ano 2. O que é o ano 1? O ano 1 é o trabalho com a equipe docente e a formação dos professores. E o ano 2, que é o desmame, em que a gente acredita que agora essa escola vai caminhar
sozinha, fazendo diferença na comunidade, ela recebe pequenas assessorias de outras esferas. Então, trabalhos de educação financeira ou coisas que façam diferença à comunidade, de uma maneira geral. Em 2018, teve a ampliação. Quer dizer, isso tudo é só para a gente contar para vocês que hoje, em 2019, nós temos 6 escolas sendo atendidas, 3 em ano 1, 3 em ano 2, e saímos... o nosso trabalho começou em Santana do Parnaíba, é um trabalho com a rede municipal. Hoje, esse ano, nós temos 2 em São Paulo. Então, para nós, isso é um grande passo. A gente começa a entrar num espaço maior. Santana do Parnaíba é a nossa casa. Toda vez que a gente precisa ir para uma escola de lá, é quase como se sentindo mais acolhida, mais fácil, todo mundo se conhece, mas a gente está saindo e voltando para São Paulo, que é tão maior e com tanta criança. E aqui começa o que a gente precisa pensar sobre inclusão. Por que é tão difícil quando a gente fala disso e na escola? A gente precisa pensar qual é o trabalho. A gente passa ali, por exemplo, a exclusão, a segregação, a integração e a inclusão. Hoje, a gente vive uma diferença entre o que é integração e o que é inclusão. A integração é quando eu deixo você ficar perto de mim. Mas a inclusão é quando você está junto, de verdade. E a gente precisa trabalhar com esse junto, e não com o do lado. Eu não posso ter você só aqui do meu lado na cadeira fingindo de conta que você faz parte. Você precisa fazer parte de verdade. E o que acontece? Aonde a gente vai fazer essa diferença? A diferença, quando a gente fala de escola, a diferença está no professor. Ela não está no diretor, ela não está no coordenador, ela está no professor. Porque quando você pensa que você está levando seu filho para a escola, não importa como é seu filho, você está tirando ele do seu colo e deixando com outra pessoa. O pai e a mãe nunca pensam nos outros 20 e tantos que tem na sala. Quem já deu aula sabe que a mãe chega para falar com você e ela quer falar do seu único filho, como se ele fosse único naquela sala de aula. A mãe da criança com deficiência é a mesma coisa. Então, esse professor, que é quem vai receber essa criança, ele precisa estar muito preparado para isso. E a primeira fala que a gente escutava era: eu não estudei para isso. Não vou dar conta. Não fiz na pedagogia eu não aprendi sobre criança com deficiência. Eu não sei trabalhar. E é uma maneira de não se modificar. Na verdade, a escola inclusiva, existe esse medo de que a escola inclusiva perde a sua identidade. Ela deixa de ser a escola que se propõe a ser para ser outra coisa. Não, ela não deixa de ser a sua identidade, ela não perde a sua identidade, mas ela passa a trabalhar de outra forma. Se a gente pensar bem, a escola inclusiva repensa a sua aula e a sua sala de aula para todas as crianças. É uma maneira de que você não dá aula só de um jeito e aí aprende quem consegue. Porque, dessa maneira, nem todo mundo consegue aprender. A gente não está mais falando de criança com deficiência. A escola inclusiva repensa a sua aula para que todos aprendam. É só disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma nova aula e não de um novo currículo. Não é isso. Então, as pessoas têm que perder um pouco do medo que a escola inclusiva é uma escola diferenciada ou uma escola... Não, ela é a mesma escola. E aí, quando a gente foi para a escola trabalhar com esses professores, a primeira coisa foi trabalhar com a empatia. Porque qual é a relação que você precisa ter com as diferenças? Você tem que trabalhar com empatia. É isso. Ontem nós estávamos, a turma do Gilós, as formadoras, a gente estávamos preparando um outro encontro, e aí, como é que a gente trabalha a formação do professor inclusivo? Que teoria nós vamos usar? Eu falei, gente, não tem teoria. Formação do professor inclusivo está no afeto, está na empatia. É a partir daí que a gente tem que tratar. A gente ganha essa situação na relação. Imaginem vocês,
Gente, eu faço isso, tá? Esse slide vai ficar e eu vou ficar falando, porque a minha... Mas imaginem vocês, é porque eu sou tão encantada com esse discurso, que é assim, todo mundo aqui já viveu a experiência de ter que entrar num espaço desconhecido, com pessoas que você nunca viu, e tentar fazer parte. Seja numa festa, ou num novo trabalho, ou num curso. E quanto é difícil você sentir acolhido, porque o acolhimento é o mote, né? A hora que você se fala, ai, estou em casa, a hora que você está em casa, a coisa vai. A sabedoria vem, a proatividade vem, e aí você vai embora trabalhando. Mas até esse acolhimento acontecer, você está frágil. Você só quer que as pessoas gostem de você. E é assim que acontece. E na sala de aula é a mesma coisa. O aprendizado só vai acontecer se aquela criança estiver tranquila ali. Pensa, uma criança sem deficiência. O quanto já é difícil para que ela entre... Eu não mudei um slide, ele já me mostrou a placa. O quanto é difícil para aquela criança sem deficiência entrar num grupo para fazer parte. Imagina para uma criança com deficiência. É um trabalho dobrado. Ela precisa provar mais ainda que ela merece aquele lugar. Então, qual é o trabalho do Giló, nessa formação dos professores? Eu vou correr aqui. É formar essa equipe para que entenda como receber essas crianças e como esse trabalho deve ser feito. E aí a gente entra numa situação muito profissional, que é a hora que você passa para o seu professor, que essa situação do acolhimento e da empatia, como é que ele trabalha. E quando a gente começa a ensinar para o professor como é que faz uma adaptação curricular, uma utilização de recurso, quando a gente mostra para o professor que aquela criança não vai ficar só cortando bolinha, enquanto está todo mundo fazendo um mapa político da África, por exemplo. Não, ele vai também fazer um mapa político da África de uma outra maneira. Quando você ensina para o professor como é que isso acontece, é quase como se você tirasse um véu. Então, o que a turma do Giló faz? E aqui a gente tem um slide sobre diversidade, porque a gente esbarrou. Quando entramos nas escolas, nós esbarramos que era maior do que criança com deficiência. Tinham outras crianças com outras questões que precisavam ser contempladas. E aí começamos a falar de diversidade também. Porque todo mundo precisa disso, dessa inclusão, desse pertencimento. Só para a gente dar uma acelerada, a turma do Giló, a ONU hoje são 17 objetivos e o Giló cumpre 5 deles. Educação de qualidade, igualdade de gênero, redução das desigualdades, cidades sustentáveis, paz, justiça e instituições eficazes. Esses eram vídeos que nós vamos dar uma pulada, porque eu vou passar. Como é que esse é o modelo de intervenção que o Giló faz. Então, a gente entra na escola, faz um diagnóstico do perfil estudantil, cria um projeto pedagógico para essa escola, trabalha com os professores, tanto na formação afetiva quanto na formação teórica e profissional. Existe uma transformação da comunidade. A gente entende que o professor é um multiplicador, então, a partir da hora que esse professor muda de postura, ele vira legalidade. Eu acho que isso é importante. As outras crianças entendem aquele professor como a figura legal, não legal de bacana, legal de legítimo. E quando aquele professor legítimo tem uma postura inclusiva, isso contamina a sua turma. Esse é o multiplicador. Então, a gente tem essa transformação com os professores, através do trabalho pedagógico coletivo, dos encontros, das vivências, e o Giló ainda faz encontros com as famílias e atividades com a comunidade. Existem algumas outras situações, como a turma do Giló ajuda na reforma e na construção das salas de múltiplas recepções, quer dizer, onde as crianças podem trabalhar nos períodos contrários.
Esse é o crescimento, quer dizer, onde a gente quer chegar em 2021, onde nós estamos, o número de crianças e famílias atendidas até agora. Então, esse número vem crescendo, é uma situação que para nós é muito importante. E o nosso impacto social, a Manaus está ali porque a gente já tem um pequeno projeto começando, e bem longe, mas a gente tem muito para alcançar por aqui. E essa vem sendo a diferença que a gente tem feito nas escolas, como a redução da evasão escolar, a redução do preconceito e bullying. Isso faz toda a diferença. Quando as crianças, as outras crianças daquela comunidade se sentem essa diferença na educação, todos os outros preconceitos e discriminações vão desaparecendo. Eu sempre digo que a gente precisa estudar diversidade. Ampliando esse repertório de crianças com deficiência, a gente precisa estudar mais diversidade. E quem estuda diversidade é o velho. Eu estou me incluindo no velho, nesse grupo. Porque a meninada que vem vindo, eles lidam muito melhor com as diferenças. A diferença para eles não é mais diferença, a gente precisa chegar nisso. Da mesma maneira que a gente precisa, um dia, não falar mais de escola regular, e só escola, a gente também precisa, um dia, não falar de diversidade, quando ela não for diferença. Faz tudo bem, está tudo bem ser diferente. Então, esse é o dia que a gente quer chegar. Tem uma coisa bacana, que é o desenvolvimento da autoeficácia profissional. É quando esse professor que diz para você, eu não estudei para isso, se sente preparado para isso, e ele dá conta dessa criança. O protagonismo do aprendizado é quando essa turma toda aprende de uma outra maneira, porque isso é muito importante. Quando você muda um projeto pedagógico, todo mundo ganha. Você deixa de dar aula e faz uma experiência educacional, todo mundo ganha com isso. Diminuição da vulnerabilidade e o desenvolvimento da consciência empreendedora dos alunos. Quer dizer, esse projeto da educação inclusiva, ela tem uma transformação muito maior do que na vida de uma criança ou daquelas crianças que estão sendo acolhidas pela escola regular hoje. Isso.